Mas outra situação grave que foi registrada já no dia de hoje, ou que, melhor, ganhou o seu ponto máximo no dia de hoje, é a situação da estiagem no estado do Piauí. O governador Wellington Dias anunciou que 40 cidades do interior do estado deverão ter racionamento de água. É a situação grave da estiagem no estado do Piauí. Nós estamos ao lado do secretário Hélio Isaías, secretário de Defesa Civil, que vai conversar com a gente a respeito deste crítico cenário. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos os piauienses. O senhor acha que essa situação de estiagem atingiu seu nível máximo hoje com esse anúncio do governador? Veja, há 30 dias o governador fez uma reunião com alguns órgãos do Estado e os órgãos federais para tratar exclusivamente dessa pauta da questão do abastecimento d'água. Porque preocupa o Estado do Piauí e ao nosso governador a questão do ano 2017, que ele foi um pouco diferente em relação ao ano 2016. No ano 2016 nós tivemos, apesar de uma chuva numa quantidade, num espaço menor de tempo, mas num volume grande. E em algumas regiões. Esse ano, outras regiões, principalmente aquelas que compõem o semiárido piauiense, elas não tiveram um volume de água suficiente para repor a recarga de alguns mananciais, algumas barragens aqui no estado do Piauí. E hoje pela manhã o governador fez uma reunião, principalmente com a região que compõe lá a questão da barragem de Piaus, especificamente a região de Pionone, o município de Pionone, de Fronteira, São Julião, Campo Grande, Alagoinha, Vila Nova, entre outros municípios que estavam presentes, junto com a PPM, para tratar sobre a questão da barragem de Piaus, que é uma das que preocupa o governo do estado, porque encontra hoje com o seu volume em torno de 5% da sua capacidade. 5% da capacidade, nós estamos já depois do período de chuvas, né, Nivaldo Barbosa? É verdade, secretário, para você ter uma ideia, hoje o Exército, o comandante do Exército aqui do Piauí, que trata desse programa de carro-pipa, foi lá na Assembleia e desenhou um quadro de preocupação. São quase 600 carros-pipas sob o comando do Exército e mais somados os que estão ao comando também da Secretaria de Defesa Civil. Essa estrutura vai ser suficiente para garantir a segurança hídrica aos habitantes dessa região? Veja, essa estrutura ela é paliativa, né? Ela vai amenizar a situação como já vem amenizando há vários anos, mas precisa se ter uma posição maior na questão da solução a médio e a longo prazo, que é o que nos preocupa bastante. Veja bem, primeiro tem que ter uma conscientização da população daquela região de que precisa ter um pouco de redução no consumo. Para você ter uma ideia, a média a nível da Organização Mundial de Saúde é em torno de 110 a 120 litros por pessoa. Aqui temos cidades na região, principalmente em algumas regiões aqui do estado do Piauí, que o volume chega a 200 litros por pessoa. Então precisa ter um trabalho muito grande de conscientização deles. Segundo, a perda da água. Né? Alguns municípios nós temos o furto da água, nós temos o desvio da água, que são levadas aos municípios que são desviados. Até de adutoras mesmo. Até de adutoras mesmo. Então, o governador convocou, nós vamos apresentar já esse relatório já na próxima semana, junto com os outros órgãos, para colocar a situação real para o governador e também apresentar as soluções necessárias. É preocupante, precisa, como repito, coloquei lá para os prefeitos, precisa fazer um trabalho muito grande junto à população para que a gente possa, como você disse, passar esse período que está iniciando agora com a intensidade maior de estiagem, que geralmente é no segundo semestre, mas esse ano está antecipado um pouco. Olha, e a construção da adutora do Sertão é uma obra que resolveria o problema da seca em várias cidades do sertão piauiense. O problema é que a obra continua no papel e com vários empecilhos para ser posta em prática. A repórter Indira Gomes traz os detalhes da audiência que aconteceu hoje para discutir esse assunto. Representantes do governo do estado, do governo federal e de órgãos como a FUNASA, o Exército e a Codevasf participaram da audiência de conciliação e prestaram informações à juíza Marina Cavalcante. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para forçar os gestores a implementar a adutora do Sertão, uma obra que resolveria os problemas relacionados à seca em 51 municípios do Piauí, beneficiando 500 mil pessoas. A adutora faria a captação e distribuição de água subterrânea de um dos maiores lençóis freáticos do Brasil, que fica no Vale do Gurgueia. O reservatório é suficiente para abastecer toda a população da região por 300 anos. O custo equivale ao da operação Carro-Pipa por apenas 8 anos.
A distribuição de água às comunidades afetadas pela seca com carros-pipa no Piauí custa aos cofres públicos R$ 120 milhões por ano. O projeto, que seria emergencial, já é mantido há 16 anos. Com esse investimento, já foi gasto o dobro do que seria aplicado em uma solução definitiva. A CPM chegou à conclusão que é possível se tirar desse aquífero até 20 mil metros cúbicos por hora, né, para atender, que possa atender aquela demanda lá do semiárido, naqueles 51 municípios situados naquela região lá do estado, na região sudeste do estado. E esse estudo, ele existe e possibilita o abastecimento através dessa adutora do Sertão, e é lógico que ninguém vai tirar 20 mil metros cúbicos daquele aquífero ali no semiárido. A nossa pretensão é de tirar no máximo 6 mil metros cúbicos, que representa um terço, né, dessa possibilidade. Como esses 20 mil metros cúbicos por hora que possa ser captado lá no aquífero Cabeça, no Vale do Gurgué, tem uma sustentabilidade de 300 anos sem dano nenhum ao manancial, sem dano nenhum ao aquífero, acreditamos que nós tirarmos um terço disso aí, que são 6 mil metros cúbicos por hora, e isso atende plenamente aquela população por aproximadamente aí 400 anos, no mínimo, sem dano nenhum ao manancial, que isso é importante. A Codevasf vai solicitar estudos para avaliar o investimento na construção de uma adutora entre os municípios de Caracol, Cristalândia e Pio Nono. O que nós temos é a consciência de que é um problema que nós temos aqui na região, um problema da seca, que esse prospecto precisa ser feito para poder se analisar a questão da viabilidade, porque é uma obra de grande dimensão. A Adutora do Sertão tem muito recurso envolvido, mas além da própria construção, a manutenção dessa obra ela passa por esse estudo de viabilidade. Segundo o Ministério Público, é preciso mais empenho e interesse das autoridades em construir a adutora e melhorar a qualidade de vida da população do semiárido. Existem verbas inicialmente no orçamento já da União, mas que se precisa tirar do papel. Precisa, portanto, que ela saia do orçamento do Ministério da Integração, que o Ministério de Planejamento possa, portanto, autorizar os estudos de viabilidade técnica e econômica da obra. Os técnicos aqui foram enfáticos a dizer o problema do Piauí não é falta d'água, o problema do Piauí é falta de gestão, é o uso não racional dessa água, esse desperdício, o que é, como disse anteriormente, inaceitável esse comportamento dos nossos gestores. A declaração do doutor Kelston Pinheiro Lages é de que no Piauí o problema não é falta d'água, é falta de gestão. Secretário, a falta de gestão é que tem dificultado a convivência do trabalhador rural com a falta de água? Eu até concordo com o promotor, concordo com ele quando fala que é questão de gestão. Temos alguns pontos que precisam ser avaliados. Essa obra ela é importantíssima e o governador do estado concorda 100% com ela, mas tem que ser a questão do custeio depois que você faz, como manter. Não é só obra, não é só o dinheiro da construção construção. Da obra, depois como manter. Você vai pegar uma água aqui e jogar a 800 metros de altura para poder depois ela descer lá por gravidade, tá? Tem lá realmente, lá nas regiões, tem muita água em abundância. Mas precisa fazer essa avaliação, não é só a questão da obra em si. Eu costumo dizer que, nesse ponto, tem muitas obras, não só no estado do Piauí, mas no Brasil. Aqui, se você avaliar, nós temos inúmeras unidades básicas, unidade de pronto atendimento, creche, e tantas outras obras que não foram concluídas e que algumas foram concluídas e não tem o custeio da manutenção. Você constrói um hospital, por exemplo, e não pode manter ele funcionando. Depois não pode manter. Porque então, só pensou-se no dinheiro da obra. E o recurso, o volume aí chega em torno de R$1 bilhão para que essa obra possa ser executada. Nós, inclusive, o ex-superintendente da FUNASA, o doutor Henrique Pires, lutou e colocou lá na Secretaria de Defesa Civil, tem lá um recurso que nós estamos trabalhando para conseguir, ele já está empenhado, da ordem de 12 milhões para fazer um estudo de viabilidade técnica desta obra. E a parceria com a Codevasf, para a Codevasf possa fazer a execução dela. Então, isso é um processo, eu repito, é importante para o nosso estado, mas temos que avaliar. Só após esse estudo de viabilidade técnica que o projeto poderá ser elaborado para fins de licitação, enfim. Concordo, 100%. Então vai demorar. Não tenho a menor dúvida.
Tá certo. Secretário Hélio Isaías, secretário da Defesa Civil, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Elivaldo, agradeço a você também, Elivaldo. É isso, Joelson. Então, boa tarde. Por hoje é só. Porque amanhã tem mais. com Amanhã certeza. tem mais Elivaldo Barbosa em tempo real.